10 horas, hora de Brasília. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Oferecimento Bradesco. Faça seu seguro com a Bradesco Seguros. Nós cuidamos bem de tudo que você quer bem. Hoje é terça-feira, 11 de setembro de 2001. Um avião atinge uma das torres no World Trade Center em Nova York na manhã desta terça-feira, provocando um incêndio. Informações da CNN dão conta de que o avião seria um avião bimotor. Testemunhas oculares falam em um Boeing 737. O dólar comercial é cotado a R$ 2,599 para a compra e a R$ 2,609 para a venda. O cortejo que leva o corpo do prefeito Antônio da Costa Santos do IML de Campinas ao Paço Municipal da Prefeitura começou há pouco. Ele foi assassinado ontem. A polícia de Campinas, do interior de São Paulo, houve o depoimento de 2 homens suspeitos de serem os assassinos do prefeito da cidade, Antônio da Costa Santos. Um incêndio atinge uma reserva florestal em São Francisco de Tabapuã, região norte do estado do Rio de Janeiro. A produção industrial brasileira apresenta queda de 1,2% em julho em comparação ao mês anterior, segundo o levantamento feito pelo IBGE. A Comissão de Ética entrega nesta manhã ao presidente do Conselho Geral da Altof relatório pedindo a abertura de um processo por quebra de decoro contra Jader Barbalho. A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos prepara carta para criar mecanismos de defesa da democracia no encontro que termina hoje no Peru. Pelo menos 22 pessoas morrem e 27 ficam feridas na explosão acidental de um foguete antiaéreo num acampamento militar desativado na Somália. São 10 horas, 1 minuto. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. De acordo com informações da CNN Internacional, um avião se chocou esta manhã contra uma das torres do World Trade Center na cidade de Nova York. Nesse momento, há um grande incêndio a partir do 80º andar do World Trade Center. Não há informações até agora de pessoas feridas ou pessoas mortas. Todos esses detalhes estarão sendo confirmados daqui a pouco. No entanto, nesse momento, o que se pode presenciar a partir das imagens geradas pela própria CNN é de um grande incêndio na parte superior do prédio, a partir do 80º andar do World Trade Center, prédio que há alguns anos também foi alvo de um atentado. Inicialmente, a informação de uma testemunha ocular é que teria sido um Boeing 737. No entanto, de acordo com fontes da CNN Internacional, o avião que teria se chocado na torre do World Trade Center, em uma das torres do World Trade Center, teria sido um avião bimotor. E nós continuamos aqui na Rede CBN Brasil, agora com informações de Campinas sobre o assassinato do prefeito da cidade de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, que aconteceu ontem à noite. As informações são de Rosana Lee. Pois não, viaturas do Exército chegam aqui no Paço Municipal neste momento, onde o corpo do prefeito Antônio da Costa Santos está sendo aguardado. O presidente da Câmara, Romeu Fantini, chegou e vai abrir a sessão de posse da prefeita Isalene Tiene às 11 horas. Desta maneira, Romeu Fantini assume como vice-prefeito da cidade. De Campinas, Rosana Lee. E nós temos outras informações sobre a explosão do World Trade Center. As 2 torres do World Trade Center nesse momento estão pegando fogo. Agora há pouco, de acordo com imagens que também estão sendo geradas pela Globo News, uma das torres explodiu. Um avião que bateu em uma dessas torres. O acidente é de extrema gravidade. 2 das torres estão pegando fogo neste momento. Uma delas na parte mais superior e a outra já nos andares da parte média. Portanto, um incêndio de altíssima gravidade nesse momento e nas 2 torres do World Trade Center. O avião teria se chocado em uma dessas torres. Inicialmente seria um avião bimotor, mas as informações ainda não foram confirmadas. Agora há pouco nós pudemos presenciar nas imagens que estão sendo geradas também pela Globo News a presença de um avião, muito provavelmente um avião das equipes de segurança e de resgate de Nova York. Nós daqui a pouco estaremos trazendo outras informações sobre esse grave acidente na cidade de Nova York. Volto a lembrar que este acidente aconteceu agora pela manhã no mesmo prédio em que há alguns anos havia ocorrido um outro atentado. Nós estamos revendo aqui as imagens do momento da explosão. O avião teria se chocado em uma dessas torres do World Trade Center e agora a Globo News
repete as imagens da grande explosão que ocorre nesse momento. Uma das possibilidades apontada, portanto, as informações ainda não estão confirmadas, vamos deixar claro isso. Uma das possibilidades é de que uma bomba teria explodido. São todas informações a serem confirmadas à medida que o fato acaba de ocorrer. De acordo com informações da CNN, seria um avião que teria batido em uma das torres, houve a explosão e as duas torres estão se incendiando neste momento. No entanto, já há possibilidade de ter sido uma bomba, à medida que acabou de haver uma nova explosão. Todos esses são dados que nós estaremos confirmando nos próximos momentos, com informações diretamente de Nova York. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui no Repórter CBN, com informações na rede CBN Brasil, com outros detalhes sobre esse grave acidente no World Trade Center, região central em Manhattan, em Nova York. 10 horas, 6 minutos. CBN Rio. As notícias da nossa cidade. Apresentação Sidney Rezende. 10 horas e 6 minutos, nós vamos informando durante o CBN Rio o que está acontecendo em Nova York neste momento. Vale dizer que este prédio, os dois prédios do World Trade Center são muito visitados, são prédios que despertam muita curiosidade pelo tamanho, pela grandiosidade. Durante muitos anos o Empire State, que é aquele prédio que no filme King Kong você há de se recordar, não é? que o gorila abraçava e tal, durante muito tempo aquele foi o maior prédio de Nova York, até o momento que se construiu essas duas torres e ela chama muita atenção. E a segurança é muito redobrada, a segurança é muito grande nesses dois prédios, porque os turistas visitam frequentemente para ter uma visão mais ampla da cidade de Nova York. E ali é um lugar muito próximo também da Estátua da Liberdade, já que as pessoas têm que se deslocar até lá para pegar uma embarcação que a levam até a ilha onde está a Estátua da Liberdade. A visão que se tem, inclusive, da ilha onde está a Estátua da Liberdade é a visão absolutamente clara da cidade de Nova York, e os dois prédios do World Trade Center se destacam. Inicialmente, a informação é que um avião bateu num dos prédios, numa das torres. A outra torre também teve uma explosão. Aí já se atribui provavelmente a uma bomba ou a algum outro artefato que pode ter explodido naquela hora. Então nós vamos voltar com outras informações aqui na CBN sobre esse assunto. 10 horas, 8 minutos. CBN, Central Brasileira de Notícias. Atenção, emissoras da rede CBN. Top de 5 segundos. São 10 horas 8 minutos e nós voltamos com outras informações sobre o grave acidente no World Trade Center em Manhattan, em Nova York. De acordo com informações divulgadas agora há pouco pela CNN, teriam sido 2 aviões. Imagens da Globo News que estão sendo geradas nesse momento mostram um segundo avião se chocando contra a torre do World Trade Center. Nesse momento, a Globo News repete as informações que confirmam que um segundo avião, um avião de porte menor, teria se chocado em uma das torres do World Trade Center. Portanto, apenas repassando com você que está acompanhando aqui essas informações, inicialmente um primeiro avião teria se chocado em uma das torres do World Trade Center, havendo uma explosão muito forte na altura do 80º andar do prédio. Logo em seguida, as imagens que estão sendo captadas pelas televisões americanas e geradas para o Brasil pela Globo News mostram claramente de que um segundo avião de porte menor, aparentemente um bimotor, se chocou na outra torre do World Trade Center, provocando forte explosão. Chocou-se um pouco mais abaixo do primeiro acidente. Portanto, as duas torres do World Trade Center estão se incendiando neste momento. Inicialmente, pelas informações que temos, as duas atingidas por aviões. São todas informações que precisam ser confirmadas. Com certeza, à medida que as imagens geradas pela Globo News revelam neste momento, com certeza, uma das torres, a segunda torre que começou a pegar fogo,
foi atingida por um avião de pequeno porte. As imagens são bastante claras quando revelam esse segundo acidente. Em relação ao primeiro acidente, é que ainda há dúvidas sobre o tamanho do avião que teria se chocado e até mesmo se teria sido um outro avião. De qualquer forma, é um fato, no mínimo, inusitado, e nós estamos revendo essas imagens agora em câmera lenta, do segundo avião se chocando na segunda torre do World Trade Center. São os prédios chamados gêmeos, como nós costumamos chamar os prédios em Nova York, este World Trade Center, porque são dois prédios bastante semelhantes, com construções iguais. Prédios que foram alvo de atentados há alguns anos atrás. E agora as imagens da Globo News voltam a mostrar, em câmera lenta, o choque do segundo avião na segunda torre do World Trade Center. Todas essas são informações que nós estaremos também passando daqui a pouco ao vivo de Nova York. As imagens que nós temos agora são de forte incêndio nas duas torres. E nós estamos recebendo agora informações do correspondente do jornal O Globo em Nova York, Tony Marques. Tony Marques, muito bom dia. Nós agora há pouco pudemos verificar com as imagens da Globo News aqui pelo Brasil de que com certeza um avião se chocou em uma das torres. Sim. Há informações já de que provocou o primeiro acidente? Não, há uma especulação com relação à possibilidade de ter sido um atentado terrorista. E há a informação ainda não confirmada de uma segunda explosão causada por um outro objeto que pode tanto ter sido um avião quanto um míssil. As imagens que a gente consegue presenciar aqui, Tony Marques, que estão sendo geradas pelas televisões internacionais e aqui para o Brasil captadas pela Globo News, é de que um avião atingiu a segunda torre. Fica claro nas imagens de que é um avião que atingiu a segunda torre. A primeira torre, que logicamente não se tem essa informação confirmada, porque não havia a divulgação dessas imagens, que fica a dúvida. Mas, de qualquer forma, como nós tínhamos informação inicial, era que um avião teria atingido já a primeira torre. Isso Sim. já está confirmado? Sim, isso já está confirmado. Agora não se sabe, parece que é um bimotor, mas ainda também se aguarda a confirmação da informação. A imprensa não teve acesso pelas entradas do prédio. O prédio foi evacuado e o que há é um monitoramento feito por helicóptero ou por outros arranha-céus. E ainda se aguarda divulgação de boletim ou de qualquer outro indício de ponta de informação que comece a dar acesso ao trabalho de investigação, tanto da polícia quanto da imprensa. Este foi o prédio, a gente deve lembrar, que foi alvo de um atentado há alguns anos atrás também, que é o World Trade Center. Sim, e deve salientar também que hoje é o dia de eleição primária que vai escolher os candidatos à prefeitura de Nova York no fim do ano. Isso significa o que exatamente, no seu entender, na sua análise? Não é uma análise, mas é só lembrar que hoje não é um dia qualquer na cidade. Na hipótese de ter sido um atentado, a segunda explosão, é bom lembrar que hoje é um dia de bastante atividade política em Nova York, porque se começa a definir quem vai ser o sucessor do prefeito Rudolph Giuliani. Tony Marques, o fato de ter eleições nos Estados Unidos no dia de hoje não significa que seja feriado. Portanto, era um dia normal de trabalho em Nova York. O World Trade Center é um prédio que reúne que escritórios, existem escritórios brasileiros. Você tem alguma informação nesse sentido? Olha, tem escritórios de corporações, tem escritórios da burocracia da cidade e possivelmente empresas internacionais, mas ainda é preciso um trabalho de apuração para saber qual é a extensão real desse acidente, porque pode se espraiar por muito mais do que os andares atingidos, né? Perfeito. Nós estamos revendo, enquanto você fala, nós estamos revendo as imagens da Globo News, que mostra claramente na segunda explosão a chegada de um avião. É nítido a imagem de um avião chegando à torre. E fica aí levantada essa hipótese de que tenha sido um atentado. Mesmo porque um acidente. Mesmo porque um acidente com dois aviões em duas torres do World Trade Center seria algo, no mínimo, inusitado, e por isso não é uma fica essa possibilidade. De avião, não é? De aviação. Pois é, exatamente. Você poderia identificar para nós os aeroportos em Nova York? Essa é uma rota de aviões em Nova York? Não é, porque eles ficam no outro ponto, no outro extremo. Queens, ficam longe daqui. Isso aí é na ponta sul da ilha, ao passo que os dois aeroportos de maior movimento na região, que são a Guardia e o John Fitzgerald Kennedy, ficam do outro lado da cidade, bastante longe da
a parte sul de Manhattan. Né? Então não tem nada a ver com rota de avião. E fica mais ou menos no caminho, vamos dizer assim, do aeroporto internacional de Newark, em New Jersey. Mas mesmo assim, isso não é altura de rota de aviação. Lembrando então, é importante essa identificação geográfica que fez agora o Tony Marques, quer dizer, o World Trade Center fica na ponta sul de Manhattan, que é uma ilha, e que, olhando a partir dessa área sul de Manhattan, do lado direito é que fica Queens, onde ficam mais afastados os dois principais aeroportos da região. Ele está mais perto do aeroporto de Newark, que é um aeroporto internacional. De New Jersey. Em New Jersey, né? Em New Jersey, que ficaria do lado esquerdo, a partir desse ponto de vista que eu estou tendo aqui nesse momento, quer dizer, estando ali na altura da região sul de Manhattan, onde estão os dois prédios, onde está o World Trade Center, nesse momento, os dois prédios pegando fogo. Quantos andares tem o World Trade Center, Tony Marques? Olha, eu tô levantando uma pesquisa aqui, mas acontece que todo o tráfego da internet para o site do World Trade Center está derrubado. Só um instantinho, por favor. Tá certo. E nós estamos acompanhando aí as imagens do World Trade Center, dos dois prédios em Nova York. São dois dos maiores prédios em Nova York. São prédios que têm o mesmo caminho, ou seja, são muito parecidos. Por isso, são as torres gêmeas, como são conhecidas as torres do World Trade Center. As informações que nós temos, portanto, que também estão sendo levantadas pelo Tony Marques, que é correspondente do jornal O Globo em Nova York, são de que poderia ter sido um atentado, é uma das hipóteses levantada, à medida que teriam sido dois os aviões que se chocaram contra as torres. Nitidamente, as imagens mostram que uma das torres foi atingida, sim, por um avião. A primeira torre, logicamente, como não haviam ainda imagens sendo gravadas naquele momento, fica apenas a informação de testemunhas oculares de que seria um avião que se chocou contra uma dessas torres. A outra, nitidamente, a imagem mostra um avião. Por isso, a hipótese de um atentado. Como o próprio Tony Marques estava lembrando agora há pouco, essa não é exatamente uma rota de aviões, e mesmo assim a altura que os dois aviões teriam passado é uma altura que estaria muito abaixo do normal, do que se poderia esperar. Portanto, realmente fica aí reforçada essa ideia de atentados nesse prédio do World Trade Center. O Tony Marques também lembrou agora há pouco para nós de que hoje era um dia especial em Nova York, como em todos os Estados Unidos, à medida que havia eleições para prefeitos das cidades. Não. Prefeitos das cidades não. Eleições primárias que vão escolher os Eleições primárias. Que é esse primeiro momento exatamente de definir os candidatos a prefeito. Isso. Agora, havia, nesses últimos dias, algum noticiário no sentido de possibilidade de atentados em Nova York? Não, porque, nenhum na levantamento verdade, nesse momento. A parcela da população que se interessa por eleições de uma maneira geral na cidade é relativamente pequena. Quer dizer, uma população de 8 milhões e meio de pessoas, só pouco mais de 3 milhões e 500 é que são registrados como eleitores para as primárias e para as eleições gerais. Quer dizer, o clima era de absoluta normalidade. Você vê muito pouco campanha na rua, na verdade, fora um galhardete aqui ou um militante ali. Um clima eleitoral muito mais frio, por assim dizer, do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então não há nenhum acirramento de ânimo, não há nenhum debate inflamado, nem briga de militante, nada disso. É uma coisa absolutamente corriqueira na cidade. Agora, é um fato que a gente nunca sabe até que ponto, na hipótese de um terrorista está por trás desses dois choques, de ter escolhido essa data como significativa. Né? Você sabe como é o grau de minuciosidade dessa gente aqui nos Estados Unidos. Né? Perfeito. Bom, as informações então que a gente pode passar aqui, nesses momentos iniciais, é de que dois aviões teriam se chocado nas duas torres do World Trade Center. Inicialmente a expectativa é de que tenha ocorrido mesmo um atentado. A diferença entre os dois acidentes foi de cerca de 18 minutos. Todo o prédio já foi evacuado, inclusive a localidade próxima do World Trade Center, nesse momento, está toda sendo evacuada também. Nesse local, um local de um centro econômico e comercial bastante forte em Nova York, principalmente com muitas empresas, inclusive com a proximidade do centro financeiro de Nova York, Tony Marques. São 110 andares de prédios, é um lugar de intensa movimentação turística,
E no subterrâneo dele ficam estações de trem que levam a outros estados vizinhos e a outras partes, a linhas férreas de rotas para outras partes do país. Quer dizer, é uma frequência diária de muita intensidade. Perfeito. Tony Marques também acompanhando e trazendo outras informações de Nova York sobre esse acidente que aconteceu agora pela manhã nas duas torres do World Trade Center. Teriam sido 2 aviões de porte pequeno, pelo menos um deles que as imagens puderam captar. Continua o fogo, uma cortina de fumaça muito forte nos andares superiores, são 110 andares, conforme informou agora há pouco o Tony Marques. E é importante lembrar também que é um local de visitação turística, apesar de que o acidente ocorreu. Que horas teria sido mais ou menos esse acidente em Nova York? Aparentemente foi 8 da manhã. 8 da manhã. Se não estou enganado, esse não é um horário em que as torres estejam abertas ainda para visitação. Não, ainda não. Ainda não, né? As visitações costumam iniciar-se um pouco mais tarde, porque é um local onde há a visitação turística. O topo do prédio normalmente sempre tem um grande número de turistas, e é exatamente na parte superior em que os prédios foram atingidos por esses 2 aviões. Tony Marques, alguma outra informação a complementar? Pois não. Não, por enquanto não. O trabalho aqui da imprensa local, tanto das grandes redes de televisão, quanto do maior canal no noticiário local, que é um canal 24 horas, ainda é de especulação. Não há acesso ao prédio e você sabe que eventos de menor porte já dão um certo trabalho para a gente da imprensa verificar, porque todo o trabalho de investigação jornalístico tem que passar pela polícia. E, aliás, não há instância na cidade que mais entenda de jornalismo aqui do que a polícia de Nova York. Eles têm uma tradição longa de lidar com o trabalho dos repórteres e são bastante cooperativos e prestativos, mas é preciso respeitar as regras, ainda mais numa situação de pânico, que naturalmente um evento tão espetacular, no pior sentido da palavra, como esse demanda, né? Tá certo. Estamos recebendo informações também aqui, através da Association Press, de que o próprio FBI já disse que não teria sido um acidente. Portanto, com essa hipótese, trabalhando também com essa hipótese de um atentado lá no World Trade Center em Nova York, agora pela manhã. As informações foram divulgadas também pela televisão ABC, pela ABC. Outras informações que a gente tem aqui através das agências internacionais nesse momento é que, lembrando, logicamente, o último atentado que ocorreu em 1993.